Amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos meditar na palavra. Nós precisamos, todos os dias, a porção do corpo, tudo que a gente precisa, tudo que a gente gosta, tudo que é nutriente, a porção do corpo e a porção do Espírito, a palavra de Deus. Jesus combateu aquele inimigo comum a todos nós, dizendo assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, a gente precisa do pão e precisa da palavra. Marcos capítulo 6, versículos 30 a 37. Nós vamos meditar nesta palavra santa, aprender juntos e ver como Jesus responsabiliza você também. Não é só a mim e os outros não. Marcos 6 e 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram a sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá, a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Bom, aqui era o começo do milagre. O começo do milagre é quando a gente se conscientiza da necessidade. Aqui havia muitas necessidades. A primeira necessidade foi a necessidade dos discípulos. Eles tinham sido enviados por Jesus, tinham ido na missão e tinham ficado maravilhados, apesar do esforço, apesar do trabalho, do cansaço. Eles estavam maravilhados e fizeram um rápido relatório. O primeiro versículo da nossa leitura deixa isso claro. Ajuntaram-se os apóstolos a Jesus e contaram-lhe tudo. Um detalhe: tanto o que tinham feito, os milagres, as grandes, como o que tinham ensinado.
Meus irmãos, nós não precisamos de muita coisa para continuar firmes, para continuar crentes, para continuar servindo a Deus, para continuar sendo o que Ele espera de nós. Leais. Muitos estão fazendo muita coisa, mas estão ensinando o contrário. Muitos estão ensinando o correto, mas faz errado. Como é que ensina correto e faz errado? Ensina que Jesus é o Salvador, nasceu por obra e graça do Espírito Santo, padeceu sob Pôncio Pilatos, ressuscitou o terceiro dia, está glorificado à destra do Pai. Tudo bonitinho, o ensino é este. Mas na hora da necessidade age como perverso. Exploram as pessoas, mentem, criam situações para se aproveitar. Tem uns perversos aí das colunas, coluna de ouro, de prata, de bronze, coluna de marfim, de diamante, coluna não sei o quê, para roubar, para explorar. Então, ensina correto a respeito de Jesus e faz errado para se aproveitar das pessoas. Mas, pela palavra aqui, a gente sabe que é possível servir a Deus com fidelidade. Prestar conta. Nós vamos prestar conta sempre, qualquer dia. Todos haveremos de prestar conta. Então é melhor se cuidar. Eles disseram a Jesus tudo, tanto o que eles tinham feito, quanto o que eles haviam ensinado. Mas Jesus também é mestre, é satisfeito, é amoroso e diz, tudo bem, agora vamos descansar, venha comigo. Vamos procurar um lugar afastado, sem movimentação, um lugar deserto, e repousai um pouco, versículo 31. E eles pegaram seus barquinhos lá, mas muita gente, e alguns sabiam, rapaz, daqui, ó, pela direção que eles foram para tal lugar. E foram para lá. Alguns chegaram até primeiro. E quando Jesus saiu para ver, estava lá a multidão. Jesus ensinou, teve compaixão, identificou aquela multidão como ovelhas que não têm pastor, teve compaixão, assistiu aquelas pessoas, ensinou muitas coisas àquelas pessoas, e o tempo passou, já estava tarde, e os discípulos chegaram ali, Senhor, bota este povo para embora. Senhor, o lugar é distante, é deserto, não tem nada por aqui, despede a multidão para comprar coisa, para ir buscar o que comer. E Jesus disse, não, Senhor, dá-lhe voz de comer. Claro que, como o nosso tempo é pequenininho, não vamos falar aqui o milagre. Mas eles foi perturbados com essa história. Mas o Senhor Jesus disse isso. Dá-lhe voz de comer. Ou seja, Jesus mandou ensinar, mandou curar, mandou assistir o povo e depois mandou alimentar. A Igreja de Jesus Cristo, meus amados irmãos, ela tem todas essas funções inseridas. A função principal da igreja é a proclamação do reino. Depois essa igreja assiste o povo dando a condição física, curando, repreendendo as enfermidades. A igreja de Jesus não perdeu nem a autoridade nem a autorização. A igreja de Jesus nem perdeu a autorização nem a autoridade. A igreja de Jesus não perdeu o rumo. Sabe quem perdeu o rumo? A igreja dos homens. A igreja dos homens. Igrejas pessoais. O sujeito faz um esforço, cria uma igreja, cria um patrimônio. Patrimônio juntado de uma forma muito digna.
10 de um, 100 de outro, 1000 de outro e tal. Todo mundo fielmente ajudando. Aí cria aquele patrimônio. Quem doou, não doou para o homem, para os homens. Quem doou, doou para a obra de Deus. A obra de Deus foi mantida, foi tocada, prosperou. Mas os homens se apossam. Se apossam, dá outro destino, outro rumo, faz o que quer, perde tudo. Perde a autoridade, perde a autorização, perde o reconhecimento. Muitos, infelizmente, vão chegar diante de Deus, mas, Senhor, o meu endereço era aquele lá onde tu... Nem sei nem quem é você. Que é, na minha visão, uma das piores coisas do Evangelho. Deus, o juiz dos vivos e dos mortos, renegar um dos seus atributos, que é a onisciência, por causa do perverso religioso. Aparta-te de mim, não sei nem quem é você. Então, o Senhor Jesus deu essa ordem para eles. Eles alegaram, olha a percepção, o lugar é deserto e o dia já está adiantado, portanto já está tarde. Despede a multidão para que compre alguma coisa, para que se alimentem. Aí Jesus diz para eles: dai-lhes vós de comer. Eu louvo a Deus, meus irmãos, porque eu entendi. A Igreja de Jesus, ela tem um restaurante espiritual tão profundo, é tão importante, mas tão interessante, que até quem não tem bens consegue fazer e fazer bem feito. Eu tenho experiência pessoal. Minha mulher foi bem criada. O pai era funcionário público, tinha um dinheiro e tal. Eles não precisaram trabalhar e nunca pediram nada a ninguém. E isto se mantém até hoje. Minha mulher não pede nada para ela. Mas na obra de Deus, ela fez campanha de toda a natureza para ajudar o povo. E eram festas grandes de toda a natureza. Alimento, roupa e dinheiro para pagar exames, para comprar remédio. E nós não tínhamos. Continuamos sem ter, mas fizemos os outros terem. Então, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, isso vale para você e para mim: dai-lhes vós de comer. A partir daí, eles ficaram só com a grande preocupação. Mas o que vamos fazer? Compraremos 200 denários, 200 dinheiro. Era muito dinheiro. 200 dinheiro é tanto que o mestre foi vendido por 30 pelo Judas. Mas, mesmo 200 dinheiro, eles disseram, se a gente tivesse aqui 200 dinheiro, ainda não dava para comprar. Era só para enganar a fome. Deus abençoe você. Deus abençoe nossas vidas e que nós tenhamos coragem, atividade para fazer a obra de Deus. O dinheiro está em algum lugar. Quando você faz, Deus faz aparecer. A nossa intercessão hoje é pelo irmão Enoque Cândido e pela irmã Edilce, um casal da nossa congregação na terceira etapa. Ele me ajudou muitos anos no rádio e nós vamos orar pelos nossos amados irmãos. A família numerosa, é a maior parte inserida na igreja por décadas. Querido Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja.
Obrigado pelos nossos amados irmãos. Toma em tuas santas mãos cada vida, Senhor. Ajuda cada servo teu. Agora te apresentamos o irmão Enoque, a irmã Edilce, Senhor, o lado dos teus servos. Abençoa seus filhos e filhas, netos e netas. Toma em tuas santas mãos. Ajuda, Senhor. Dá a graça, dá a vitória, dá a saúde. Ajuda os teus servos, sustentando com a tua forte e poderosa mão. Querido Senhor, recompensa com a bênção dos céus o trabalho deles, a dedicação do Enoque, meu Senhor, no louvor, na tua igreja. Pai bendito, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.